pela parte de renda variável, acho que o Bruno resumiu bem já o cenário, cabeça aqui parecida, então, assim, só de forma geral, a gente estava com viés negativo ali em bolsa também, o cenário desde o início do ano, né? Até, inclusive, diria que o maior performance attribution dos fundos, infelizmente, é o caixa. Ele pode estar na frente dos outros ativos que a gente carrega no fundo. Mas, de fato, a bolsa acha abaixo de 100 mil pontos, começa realmente a ter uma atratividade maior. Eu tinha comentado isso já algumas vezes, eu tenho dificuldade em ver. A gente também vê uma bolsa caindo muito abaixo de 100 mil pontos. Tá? Acho que a gente está num ambiente muito mais de um range trade do que de alguma tendência. Então, eu acho que chegando abaixo de 100 mil pontos, a gente começa a ver algumas oportunidades, começa a ter algumas coisas que batem no preço, apesar do cenário ainda ser, de certa forma, incerto. Né? Então, de forma geral, a gente aumentou um pouco as posições aqui nos fundos, aumentou algumas posições. Então, dando como base aqui o nosso FIA, a gente saiu numa posição, a gente estava quase no limite de caixa, né? A gente estava ali 68% comprado, perto do limite regulatório. A gente voltou até agora entre 80% e 85% long, então ainda temos um pouco de caixa, mas a posição de caixa realmente reduziu. Dentro do nosso long bias, a gente saiu de uma posição ali em torno de 50% net long para em torno de 70%, que é o nosso, a gente fala que é o nosso ponto neutro. Então, acho que, de forma geral, nesse nível de bolsa, não está realmente tão fácil apostar ali contra, e começa a ter muita coisa já chamando muita atenção de preço. Já estava barato, a gente sempre comentava se era um barato, mas barato por algum motivo. Mas com essa queda da bolsa ali de 115 para 100 mil pontos, eu acho que já tem realmente bastante coisa mais no preço. Apesar de não ver um trigger muito específico, tá muito claro, para ver a bolsa andar no curto prazo. Às vezes o trigger aparece quando a gente menos espera, né? Então acho que também quando o preço bate, a gente tem que responder para isso. Bom, falando de algumas posições novas que a gente colocou, né, dentro desse consumo ali de caixa, a gente voltou a adicionar uma posição de Gerdau. A gente estava com um portfólio muito baixíssimo grau de exposição em commodity, né? Então a gente aumentou um pouco de exposição em commodities ao longo desse mês. Uma delas foi a Gerdau, o papel caiu ali dos R$ 32 para os 25, então basicamente a gente está reagindo um pouco a preço. O mercado está, a dinâmica doméstica está muito ruim, o mercado de aço, né? Está tendo volumes estão realmente fracos, dificuldade das empresas em repassarem preço, mas do outro lado, a parte internacional, que a empresa tem uma exposição grande, continua bem robusta ainda. Então, acho que o mercado já ajustou a expectativa para esse pessimismo maior no Brasil. A gente acha que a dinâmica daqui para frente deveria ser um pouco melhor de resultado. Seguindo em commodities, a gente montou uma posição também em PetroRio, basicamente aproveitando um pouco dessa queda do petróleo. O petróleo reagiu, de certa forma, muito fortemente, né, depois de toda essa confusão de medo de recessão dos Estados Unidos, com o quebra dos bancos, etc. A gente tinha uma cabeça que a OPEC poderia reagir, não esperava que voltasse tão rápido quanto voltou. Infelizmente, a posição foi pequena. A gente estava montando a posição devagar, mas botamos uma posição que nos últimos dias até já andou bem. Do outro lado, na parte de utilities, né, a gente tinha zerado nossas posições no setor de distribuição de energia no final do ano passado, com uma preocupação grande ali que poderia ter algum questionamento do governo, né, com a renovação das distribuidoras, né? Tem diversas distribuidoras vencendo ao longo dos próximos anos, isso é um tema ali relevante. O mercado está pessimista com esse tema, foi um motivo que a gente resolveu ficar um pouco fora do setor. Você teve ao longo do mês ali de março a nomeação do secretário ali de Minas e Energias, o Efraim. O mercado reagiu de forma negativa, dado um histórico um pouco mais controverso em alguns casos que ele teve na época da ANEEL. A gente acha que o mercado, de certa forma, precificou já o pior cenário possível nas distribuidoras. Tá? Então, a gente foi sensível a preço aqui também. As ações caíram bastante, a gente via ali Energisa precificando uma TI real ali de 15%, Equatorial uma TI real em torno de 12%, 13%. Então, nos parecia, né, que o mercado já colocava ali o pior cenário possível. A gente resolveu realmente deitar, e acho que foi uma boa decisão ali ao longo do mês. Então, a gente montou posições ali em Energisa Equatorial, a pé já deram uma boa recuperada. O ministro, inclusive, de Minas e Energias, recentemente comentou que ele é a favor que não tenha onerosidade na renovação das distribuidoras. Então, eu acho que isso ajuda também. Claro que está apenas no começo dessa discussão, vai ter muita água para rolar, mas, como eu falei, acho que o mercado já colocou o pior cenário no preço. Então, a gente voltou a ter posição ali no setor de distribuição, mesmo sabendo que tem esse risco ali para acontecer esse ano. No setor de energia, só continuar, né? A gente aumentou um pouco a posição de Eletrobras,
Esse foi um case que a gente reduziu ali ao longo do ano, do segundo semestre do ano passado, mas infelizmente a gente não, enfim, ex-post, né, a gente reduziu menos que gostaria. Sofremos bastante ao longo do ano todos esses ruídos ali, também de privatização, preço de energia mais baixo. A gente voltou a aumentar, pelo menos a repor, né, a quanto que a ação caiu ao longo desse ano, passivamente aumentamos ali 20% a posição. A gente acha que o mercado também já botou ali um worst case cenário no papel, o papel saiu de 50 para 30 reais, basicamente, por conta de todo esse ruído de reversão de privatização. A gente está bem convicto que a chance de isso aí poder reverter é muito baixa, inclusive os próprios discursos, inclusive do próprio ministro de Minas e Energias também, do Lira, foram nessa linha ao longo do mês passado. Pacheco também já tinha falado ao longo do mês de fevereiro também que é contrário a qualquer reversão. Então a gente acha que probabilidade bem baixa, o mercado já reagiu a isso também, voltamos a aumentar a posição. Eu acho que foi isso, as posições recentes que a gente aumentou foram essas. Bom, acho que ao longo do mês foi um mês comentou bastante volátil, né? Teve muita coisa acontecendo. Os destaques ali positivos, eu acho, nossos fundos foram questão do setor de energia, que a gente conseguiu pegar bem e voltou. Uma posição pequena que a gente acha que vale para comentar rapidinho, que andou bem no mês, foi a Ambipar. Soltou o resultado ali semana passada, o resultado foi bom e eu acho que a empresa tem ali melhorado bastante a questão de governança, mudou, o chairman botou ali o Carlos Piani para chairman da companhia, tentando dar uma gestão mais profissionalizada, melhorou bastante o disclosure de alguns dados, então foi uma posição, apesar de pequena, andou bem recentemente, e a gente está tentando ali, dentro do possível, aumentar um pouco a nossa posição na companhia. Destaque negativo, rapidamente aqui, o principal deles foi a Prata Recôncavo, tá? Era uma posição pequena ali dentro do setor de Junior Oil que a gente tinha, que realmente caiu muito no mês, caiu quase 30%, e foi realmente caiu, eu diria, com razão. A empresa divulgou uma revisão do seu relatório de certificação muito negativa, assim, ela basicamente a empresa aumentou bastante o capex e o custo estimado para desenvolver os campos de petróleo, e ainda teve uma queda de produção de curto prazo. Então, assim, você teve um aumento de custos com uma produção que não melhora no curto prazo, só vai melhorar daqui a 3, 4 anos. Então, acho que ninguém vai querer pagar para ver uma produção de petróleo aumentando em 3, 4 anos à frente. Mercado de commodities acaba sendo mais curto-prazista, se preocupando com o ano seguinte. De fato, surpreendeu muita gente essa revisão da companhia, a gente não esperava. Então, foi uma posição que a gente aceitou ali o prejuízo e basicamente vendeu boa parte, ficou um saldo muito pequeno, mas foi uma perda realmente que a gente não imaginava, aconteceu, bola para frente. E outra ação que tem ido bastante mal é a posição de Renner, o setor de varejo como um todo, né, está bastante fraco ali nesse curto prazo. Naturalmente, você tem uma dinâmica de vendas muito fraca ainda nesse primeiro tri. Tem toda a preocupação com as incertezas ali da questão fiscal, né? Então o governo está atrás de aumentar a arrecadação, esse 100 bi ali que o Genta comentou. Acho muita questão do ICMS, de certa forma, baixo também nas varejistas. Então você já está com um ambiente ruim de vendas, né? Tem eventualmente uma maior arrecadação do setor, então naturalmente é negativo. O papel vem sofrendo, uma posição que a gente não mexeu. A gente acha que o mercado já tinha exagerado na precificação e agora realmente o papel está em níveis abaixo do que estava ali em 2015 e 2016.